é porque o que eu percebo, Gustavo? Aí entra o nosso papel quanto especialista. É você estudar a banca, você analisar a banca, ver o que ela mais gosta de cobrar. Você, no direito, por exemplo, você faz aquela análise de, tantos por cento é lei seca, tantos por cento é jurisprudência, é doutrina. E a gente também tem que fazer esse papel. É o nosso papel em ajudar o concurseiro. O concurseiro pode quebrar muito a cabeça fazendo isso. Ele pode conseguir. Só que ele, estando com a gente, ele otimiza esse tempo. A gente já dá para ele mastigado qual é o padrão que ele vai encontrar no dia da prova. Então, ao analisar a banca e conhecer o histórico da banca e do concurso, porque às vezes a mesma banca ela muda um pouco de padrão dependendo do concurso que ela vai organizar. Então, como o TJ São Paulo, por exemplo, tinha concurso praticamente todo ano. É estável, sempre foi VUNESP, né? Sempre foi VUNESP, então a gente conseguia ver um padrão naquilo ali. Até a prova que foi atípica do TJ, vamos dizer assim, que foi um pouco mais difícil, o padrão, de certo modo, foi mantido. Né? Então, e por que eu disse isso na época que dava para o concurseiro pegar numa reta final e garantir vários pontos ali? Porque eram questões mais voltadas para o raciocínio lógico. E aí, quando o concurseiro ele vai estudar raciocínio lógico e ele vê que aquele estudo do raciocínio lógico é totalmente independente da matemática, ele se abre mais. Ele começa a ver e fala assim, caramba... Que o trauma é na matemática. O trauma estava na matemática. Então, das 10 questões de raciocínio lógico, 8 aqui não vai ter nem conta, sabe? Não tem nem número no enunciado. E aí ele se abre mais, ele se permite. E aí é o que eu falo para a galera. A minha maior dificuldade não é ensinar matemática para a galera, é fazer com que eles acreditem que é possível aprender matemática. Porque eles ficaram 9 anos, 10 anos na escola. 9 anos não, tu entra com 3 anos na escola ali. Sai com 17. Sai com 17, ficou 14 anos na escola, só tomando pancada em matemática, criando trauma em 14 anos. Teoria louca que você não vê aplicabilidade. Teoria louca que prática. Você não vê aplicabilidade nenhuma. Isso pode ser um outro tema de um outro podcast. Eu sou muito crítico ao conteúdo de matemática que é trabalhado. Não vou nem discutir como é trabalhado, eu vou discutir os próprios conteúdos, que são conteúdos da época da ditadura, cara. Entendeu? Lá da década de 60. Então, assim, será que da década de 60 até hoje, mais de 60 anos aí se passaram, a sociedade evoluiu muito, tudo, né? E o conteúdo vai continuar o mesmo? Não tem mais lógica, sabe? Então, tem que ter um debate a respeito disso. Só que, para a gente, concurso público, a lei é o que está no edital. Então, se o que está no edital é aquilo que tem que ser cobrado. Não adianta a gente... Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Mas se tem a fórmula de Bhaskara no edital, a gente tem que estudar. Não tem jeito. Então, eu acho que é esse estudo de banca que a gente traz para o concurseiro e mostra para ele que é possível ele pegar, desde que ele também se permita conhecer algo novo. Eu falo, o que é novo não necessariamente é difícil. Então, você precisa se abrir para algo novo. Então, quando eu vou ensinar a tabela verdade, aquele bando de V e F, fala coisa de louco. Eu falo, estudava concurso público, tu acha que é coisa pra gente normal? Sim. Não é. Mas tem uma recompensa. Mas tem boa. A recompensa, exatamente. E existe um método para isso, né? Sim, facilita muito o processo, né, cara? E quando você pega a pessoa que tem trauma em matemática, esse trauma forte, eu me vejo, né, que eu sempre estudei escola pública, eu tinha um trauma não em matemática, em língua portuguesa. Isso me travou demais, cara. O que me libertou foi estudar por questões mesmo e entender que eu podia evoluir, sabe, independentemente dos traumas. Quando você percebe assim que a pessoa tem trauma mesmo a pessoa não consegue começar a estudar. O que você fala assim para acalmar o coraçãozinho da pessoa e falar, vem na minha que você passa? Vem na minha. Vem na minha que você passa. Primeira coisa que eu mostro para eles é assim, que tudo na vida exige esforço e dedicação. Também não chego bem e falo, você aprender matemática da noite pro dia. Não vai. Primeira coisa, não é da noite pro dia. Segundo, eu mostro para eles que existe um processo para isso. Existe um passo a passo para isso. E como é que é esse passo a passo? Primeiro, eu sempre falo para eles que ele tem que ter uma base teórica. Porque quando ele chega e estuda a teoria ali, sem ter nenhuma base teórica, é muito difícil ele conseguir conectar as informações. Fica muito perdido, fica com lacunas. Né? Então, ele precisa de uma base teórica. Então, eu dou um reset, eu falo assim, vamos resetar. Eu vou partir do pressuposto que você não sabe nada. Eu costumo dizer que é uma alfabetização matemática. Então, por exemplo, lá no meu treinamento de matemática, por exemplo, eu mostro para o cara o que é número, como faz MMC, como é que faz continha com vírgula, como é que faz continha com fração,
como é que faz MDC, sabe? Então, uma criança vai poder acompanhar. Uma criança vai poder acompanhar. Sim. Eu parto do absoluto zero. Eu falo que é uma alfabetização. E depois que eu dou toda a base necessária para ele, depois não, concomitante com toda a base, porque não importa eu dar a base para ele se aquilo não cai em concurso. Sim. Então, por exemplo, eu vou ensinar para ele números naturais. Não precisa saber o que é número natural, mas dentro de número natural, a gente estuda MMC, MDC, múltiplo divisor, um exemplo. Uhum. Então, na hora que eu falo de múltiplo, eu já mostro as questões que caem de múltiplo. Exemplo. Exatamente. Mostrando que não vai ser perdido, né? Que não vai ser perdido. Que assusta, né? Exatamente. Então, eu não estou te ensinando múltiplo porque eu quero que você aprenda múltiplo. Eu estou te ensinando múltiplo porque ele cai em prova. Então, eu ensino múltiplo e já faço uma bateria de questões a respeito de múltiplo. Eu ensino divisor, já faço uma bateria de questões com divisor. Porque eu estou fazendo questões concomitantes com o conteúdo, para ele ver como é que aquilo cai em prática. E por isso ajuda a interpretar. Sim. E aí muitos alunos falam assim, agora eu estou conseguindo interpretar. Mas por quê? Eu não dou todo o conteúdo de números naturais e vou fazer questões só no final. Porque o exercício, ele não pode ser o fim do processo de aprendizagem. Exato. Ele tem que ser o meio também, porque tem coisas que você só aprende com exercício. Você só vai saber interpretar fazendo questões. Então, eu dou um pouquinho de teoria, exercício. Teoria, exercício. Aí, depois que eu fecho o módulo, ele já viu teoria e ele já fez exercício. E ele, se ele quiser, ele não precisa nunca mais pegar teoria. Agora é só fazer exercício. Prática, né? Só prática. E reforço, né? Da base também, que você pega a E reforço, exato.